Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um programa Basta Crer. Deus é bom e basta crer porque tudo vai mudar para melhor na sua vida e na minha. Temos aqui o SOS, temos o WhatsApp e você pode telefonar para fazer perguntas, para dar testemunhos, para fazer pedidos de oração e penso que temos aí uma placa a dizer que você pode fazer perguntas. Vai ser muito engraçado. Vamos lá ver. Fala lá, Cristo, o que é que se diz ali? Então, diz o que está lá escrito. Envia as suas perguntas para o apóstolo através do WhatsApp, está lá o número e você manda a pergunta. Exatamente. E ainda temos algumas perguntas ontem, que não respondeste. Temos algumas perguntas de ontem, Yeah. então diz lá. Então... A ver se eu sei. Sim. É esta aqui? Tem 3 ontem. A Marisa de Angola pergunta assim: um crente pode fazer sessões de aconselhamento a outras pessoas, chamando de crescimento espiritual progressivo e cobrar por isso? Bem, é mesmo muito mau, não acha? Eu acho que até que esta Marisa está a perguntar porque viu alguém fazer e deve querer que eu explique que está mesmo mal. Isso aí é charlatismo. E é o que vem aqui no meu livro, não sei onde é que está o livro, que é mercenário. Está a usar as coisas de Deus para vender serviços. Muito mal. O outro é a Bruna de Santo António de Cavaleiros. O povo judeu não aceitou o Messias. Quando Jesus vier a segunda vez, eles serão arrebatados? Não. Os judeus são um povo. É o pai Abraão, foi o pai da fé. Foi dentre todas as pessoas que Deus procurou naquela altura, o primeiro que de facto acreditou em Deus sem condições. E por isso Deus o escolheu, Deus o abençoou e fez dele o pai de muitas nações. Ele não tinha filhos, a mulher era estéril, mas Deus o abençoou e demorou tempo, porque ele não sabia as leis de Deus, etc. E Deus disse que ele ia ser o pai de muitas nações. O grande objetivo de Deus usar-se daquela família e daquele povo era que eles fossem os representantes de Deus para explicar que Deus não é a vaca, não é o sol, etc. E qual é a vontade de Deus, que Deus é bom, enfim. Mas este povo nunca, até os dias de hoje, entendeu a sua chamada. Pensa que ser chamado por Deus é apenas venha a mim o reino de Deus e tudo mais é meu e só quer bênçãos. E cada vez está mal, clama a Deus, Deus lá dá mais uma chance, depois eles voltam a falhar. E tantas vezes aconteceu isso que Deus disse: eu vou fazer um novo povo, uma nova família. E daí que nós, os crentes, que não são judeus, os que nasceram de novo, aqueles que entregaram a vida a Jesus e por conseguinte, como Jesus diz, nasceram de novo, não da carne, mas do Espírito, são chamados os novos crentes. Essa é a nova geração. Por isso, lá no trono de Deus, ao lado de Jesus, está as 12 tribos representantes da família antiga do Velho Testamento, que é os judeus, e os 12 apóstolos que representam a nova família. Eles, os judeus, queriam um Messias que fosse político. Mas o Messias não disse: isto não é nada comigo, eu não venho fazer nada disso. E, portanto, eles ficaram ofendidos com o Messias, apesar de estar à espera que o Messias não o receberam. E hoje, grande parte dos judeus também não continua a não aceitar o Messias. E, portanto, o que vai acontecer é que no arrebatamento, quem for salvo é que vai, quem não for, não vai. Seja judeu, ou seja evangélico, ou seja quem for, não é? Só vai quem é nascido de novo. Muito bem. E mais uma, essa? Qual é a Braga? Essa, sim. Maria Luísa. Uma pessoa que morre, como se sabe
que foi? Como se sabe que foi porque chegou a sua hora? Como se sabe que foi porque chegou a sua hora? Ou pode morrer antes do tempo determinado por Deus? O tempo determinado por Deus é, para todo o mundo, 120 anos. Mas pode acontecer duas coisas, que a pessoa pode morrer antes desse tempo, grande parte das pessoas vive, morre antes. Porquê? Porque não cuidou do corpo, ou porque fez determinadas coisas que estragaram a vida dele de maneira que ele não consegue chegar nem lá perto. Mas outras vezes é porque eles irritam a Deus de tal maneira que Deus os leva antecipadamente. Muitas vezes a pessoa até sofre o julgamento de Deus já na terra, mas por vezes essa pessoa é tão má que Deus decide levá-lo. Outras vezes acontece também uma coisa interessante, que é a pessoa está salva, mas está pendurada por um fio muito fininho. A salvação dele é muito periclitante. E Deus, na sua misericórdia, leva algumas dessas pessoas mais cedo, porque sabe que ele, mais dia menos dia, vai outra vez afastar-se, vai se envolver em caminhos errados. Então mais vale levá-lo agora salvo do que depois ele se perder. E ele conseguiu essa graça de Deus porque ele ia pedindo ajuda a Deus, ou Deus e tal. Então são essas maneiras, motivos porque as pessoas morrem. Sim. Mais? Temos de hoje, isto foi ontem. De hoje. Muito bem. E temos uma música de fé e animada. Qual é que é, Dona Filipa? Se Deus é por nós, bem. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Ele não poupou Se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. quem nos poderá separar desse amor? Quem nos, Poderá separar, quem nos, poderá separar do seu amor, tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? e se Ele não poupou Se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. e quem nos poderá separar? Quem nos, Poderá separar, quem nos, poderá separar do seu amor, tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra?
isso mesmo, Deus é por nós. Ninguém pode ser contra nós. Este programa é principalmente com o objetivo de criar um espírito de fé no seu coração para que você vença em todas as áreas da sua vida. E eles cantaram esta música bonita, que é uma palavra de Deus, não é? Se Deus é por nós, quem é que pode ser contra? É verdade, não é? Será isto, aquilo, outro cá? Não, porque Deus sendo do nosso lado, ninguém pode ir contra Deus. Nós temos testemunhos e temos uma placa que fala sobre o Augusto Milhares e vou pedir que ponham a placa e a Crista vai explicar a placa. Ah, vou ver qual é essa placa. Vem, Não tem placa. vem, Tem. vem. Vem a placa ou não vem? Não tem placa. Aí Bem, fica difícil explicar. não tem placa? Perderam a placa. Estou à procura da placa. Se calhar ficou em casa. Bem, não faz mal, eu falo depois. Então, e temos testemunhos. Então vamos lá. Olá, eu sou a Cláudia e faço parte do SOS do Basta Querer. A Vera conta que tinha feito um pedido de oração pela sua patroa que tinha uma infecção nos rins. O apóstolo orou por ela ontem e hoje recebeu uma chamada a dizer que a sua patroa estava curada e teria alta amanhã. Maravilha, o que é que tu tens a dizer, Cristão? Tenho que dizer que Deus é muito fiel à sua palavra e que esta pessoa gosta do patrão, da patroa. E pronto. Então, mas não ouvimos isso? Sim, é isso que eu também estou a dizer. Eu acho que esta já passou ontem. Já passámos ontem. Eu já ouvi este testemunho. Ou então foi escrito, talvez, mas não. Vamos lá então, outra vez. Olá, meu nome é Isaac e colaboro na equipe do SOS. Um senhor conta que a sua avó começou a sentir muitas dores no braço repetidamente e também cresceu um caroço no seu braço, não conseguindo levantar nada com aquela mão. Mas, na semana passada, quando estavam a ver o programa, colocaram a mão na TV com fé e hoje, quando foi ver a sua avó, ele disse que já estava tudo bem e que quem realmente tem fé em Deus pode ficar curado de tudo. Olha Vem para ela ouvir, né? Acorda. Mostra a minha cara. Acorda, Ambrósio. Esse testemunho também já ouvi. Já vimos. Fé vem para ouvir, mas... Bem, fé vem para ouvir, mas acorda. Esse testemunho já ouvi. Ai, vamos lá ver se ele tem algum que é mesmo verdadeiramente novo. Não tem. Estão a resolver... Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Não faz mal. Então, mas já tem mais perguntas, se quiseres. Tem. Então vá. Pronto. Diz lá. Então, Ups, espera lá. Eu agora fechei por engano. Ok. Pergunta aqui de Boaventura de Moçambique. Boa noite, apóstolo. Estou para iniciar uma vida nova. O que fazer antes de casar? Isso é uma pergunta muito boa. Sim, e muito uma importante. pessoa muito importante, muito também boa para responder, é a minha esposa, porque a história é assim, eu estava num hotel na América e era convidado para pregar numa grande igreja. Então, Deus fez também milagres e aqui, eles gostaram de mim, graças a Deus, não é? Então disseram, a gente gostava que você pregasse para os jovens. Mas eu não tenho jeito. Não, os jovens querem ouvir. Eu fui para o hotel, estava assim deitado, encostado, e disse aqui, e agora o que é que eu vou pregar? Já não me lembro o que é ser jovem. E ela diz assim, olha, porque é que tu não ensinas assim? Antes de casar, olhos abertos. Depois de casar, olhos fechados. Eu pensei, estás a brincar comigo? Estou a falar a sério. Mas depois eu vi, espera lá, isto tem mesmo, além de ter piada, é mesmo verdade. Explica-te. Sim. Até escrevemos o livro, né? Escrevi o livro que chama mesmo isso. Antes de casar, antes de beijar o quê? Ter olhos bem abertos. Para ver o quê? Para ver o quê? Porque esta pessoa, né, não é perfeita. Ninguém é perfeito. Só eu é que sou perfeito? Não, também não. Não. Os nossos filhos são perfeitos? Não, também não. Ninguém é. Paciência. Entretanto, quer dizer, você também não é. Então, pode procurar uma pessoa perfeita, não vai encontrar. Mesmo se encontrava, esta pessoa, pronto, não vai querer casar consigo porque você não é perfeito. Então, a questão antes é esta, que a pessoa tem que ver quem a pessoa é.
e quais são as falhas que ele tem. E depois tem que tomar uma decisão. Será que eu consigo viver o resto da minha vida com essas falhas, com essas fraquezas, essas coisas não são assim tão bom? Entretanto, às vezes é muito difícil descobrir isso, porque se você está interessada nessa pessoa e essa pessoa gosta de si, então vai tentar conquistar. Então, para conquistar, vai mostrar o melhor. Esconde o Sempre pior. vai ser o mais simpático, vai Então, pronto, como é que o se vê? melhor. Como é que se vê o que é que ele é? Então, uma maneira muito bom de ver é para ver como é que ele trata a família. A família, os irmãos, as Os irmãs. irmãos, irmãs. Porque agora, colegas. antes de casar, você está fora, mas depois de casar, você vai parte da família. É. Se E ele ele agora fica trata relax. mal, ele agora trata mal a irmã, Certo. bate na irmã, sei lá, grita com a irmã, isso depois de casar, já não vai, ele vai Mas ficar ele normal. promete que vai mudar. Não, ele não muda. O melhor, Ele promete que apresenta depois- agora o melhor. Não muda nada. Ele agora apresenta o melhor. Então, depois de casar, o que é que se faz? Depois, então, de casar, depois a pessoa fecha os olhos. Só vê o melhor. Só vê a melhor, porque Exatamente. agora essas falhas já viu antes, então pronto. Então, porquê é que tu dizes que eu tenho defeitos? Eu não tenho defeitos. Tens, e eu vi antes, e pronto. Agora já não vejo nenhuma. Ah! Estão lá na mesma, mas eu fico assim meia. Não vejo nada. Ai, Pronto. maravilha. Pronto, aqui está uma resposta Sim. muito bonita. Entretanto, pode arranjar este livro, pronto, que diz Qual é o mesmo livro? isso. Antes de casar, Ah, sim. antes de casar, não sei se é atrás. Antes de casar, está aqui. É, está aqui mesmo. Não sei se em Moçambique as igrejas já estão abertas, se não. Não. Não Só sei. pode Se ter algumas tiver, é porque pessoas. este livro está no formato de papel e no formato digital, Sim, não é? sim. Você vai ao site Basta Ou Basta Crer Crer. e vai à editora e até tem possibilidade de arranjar o livro Em meticais. Em meticais. Sim. Portanto, é isso. Pronto, este é o livro. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Então, a pessoa que não quer dizer o nome, ou não sabe o nome Certo. dele, diz: Deus é contra alguém ter tatuagens no corpo, mesmo se a tatuagem estiver escrito Jesus? Não vejo nada na Bíblia que diga que é contra. Sabe que as pessoas, às vezes, aliás, muitas vezes as pessoas, inclusive pastores, viram muito religiosos, não é? Misturam aquilo que eles gostam ou que não gostam com as coisas de Deus. Então, se ele não gosta, por exemplo, como é que se diz? De morangos, diz, isso é pecado. Não gosta de beber leite, que é o meu caso. É pecado. Pois. Se a pessoa não gosta de bacalhau, que é o teu caso, Sim. é pecado. É muito mal mesmo. Mas não tem mal nenhum. Agora, eu pessoalmente, não acharia muito engraçado. Mas pronto, se Sim. você quiser pintar o seu corpo, não Pois. vai pintar com símbolos do diabo e não sei o que mais, porque aí Deus não gosta. Portanto, não é a pintura em si, é o que é que está lá. Mais à frente. Pronto, à frente. Então, outra pergunta. Os animais têm um espírito ou se só têm uma alma? Os animais também têm um espírito, só que não é um espírito humano. A ver? Há vários tipos de espíritos. E a alma é uma coisa que é como a memória de um computador, está a ver? A alma, não, a alma vem em branco na vida de um animal ou de uma criança. E a alma é o conjunto daquilo que a gente vai sabendo, conhecendo, vendo, aprendendo, porque o homem é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. E a alma também é onde a pessoa ou o animal faz a decisão. E Deus Deus nos dá livre-arbítrio. Portanto, é isso. É por isso que os animais pressentem espíritos malignos, está a ver? Quando por exemplo, um cão, ou mesmo um gato, e outros animais estão perto de demónios, os demónios se aproximam e eles sentem, eles veem os demónios. Muitas vezes veem mesmo. Em frente. Sim, esta vem de Cuba. Quero saber o que o apóstolo acha dos jogos de loteria, totoloto e jogos de sorte para ganhar dinheiro. Não acho bem,
mas também não é nenhum pecado, só que você não vai ter Deus do seu lado e muito provavelmente vai ficar viciado. Pois é, isto é o É problema. muito, muito. E depois, aquilo é um esquema. Mas pronto, adiante. Não, Mais. aqui não tem mais perguntas ainda. Não, Há tem uma algumas pergunta fotos. que me fizeram, Ah, é? que é assim, o que é que o senhor acha desta nova coisa do Mackenzie? Que é aquela história do Mackenzie, que vai outra vez aqui nas notícias, há um Sim. alemão que pode ser que ele seja o criminoso que roubou Tirou. a miúda, Sim, etc. Acho sim. que ele é pedófilo, etc. E o que é que eu acho da polícia portuguesa dizer certas coisas? Eu, em relação a isto, eu tenho muita pena do casal, quer dizer, é um sofrimento diário. Em relação ao que um ou vários, não sei, polícias portugueses disseram, acho muito triste, mesmo muito triste, porque estar a dizer, podia até pensar, mas dizer, sem provas nenhumas, que os pais é que são os culpados e que estão a tentar esconder, mas onde é que está a lógica disso? É tudo ao contrário. Se a pessoa fosse culpada, nunca mais quer que alguém fale. Pois. Mas eles estão a gastar dinheiro, insistem todos os meses, todos os dias, em toda a parte do mundo, para ir procurar quem é o criminoso. Então ele é que é o criminoso. Não está mesmo a ver que não pode ser. É. E, na verdade, acho muito triste que a polícia portuguesa faça essa... vamos dizer, corporativamente, não é? A polícia portuguesa permite que um polícia, ou não sei quantos polícias, digam isso, não é? Porque faz da nossa polícia uma figura muito triste. Não é? Porque, como em tudo, há sempre um ou outro polícia que é ovelha negra. E não quer dizer que os outros são, não é? Mas é triste. Mais. Sim, tem aqui, de Londres, a Nath. Boa noite, apóstolo. É normal uma pessoa que já foi da nossa igreja e faz pregações online. Isto irá trazer consequências à pessoa? Não percebi? É normal uma pessoa que já foi da nossa igreja e faz pregações online. Sim. Isto irá trazer consequências à Claro. pessoa? Sim, onde é que está aquele livro? Convertido a... Convertido a discípulo. As pessoas pensam que uma pessoa chamada por Deus eu me auto-intitulo. Mas isso não é bíblico. Então, Deus é que chama as pessoas. E como é que eu sei se a pessoa é chamada por Deus ou não? Pelos seus frutos. É? Porque se a pessoa realmente foi chamada por Deus para ser pastor ou assim, Deus vai ser com ele. Quer dizer que quando ele orar, funciona. Seja em que área for. E Jesus disse isso em Mateus 7. Ora, muitos dirão um monte de coisas e não são nada. Porquê? Pelos frutos a gente vê, porque nada acontece. Agora, acontece também muita gente que sai de uma igreja e vira um rebelde. Ou então vira um mercenário. Quer ganhar dinheiro à custa daquilo que aprendeu na igreja. Nós tivemos vários casos, por exemplo, na Alemanha, noutros países da Europa, não me lembro quais são, de pessoas que estiveram no nosso meio e disseram assim, eu também e tal. Então, para enganar as pessoas, punham o nosso símbolo, tinham os nossos livros lá e até aquele programinha de 10 minutos. Sim, espaço semanal. Então, o que é que eles também faziam? Faziam assim, quando eu ia visitar uma igreja de um amigo nosso, ou assim, ele trazia o grupo dele, para depois vir-me cumprimentar e dizer aos outros, talvez, se eu tocar, estou lá com o apóstolo. E como eu não fazia isso, né? Eles ficavam desmascarados e as pessoas ficavam zangadas com eles. Temos em Angola, em Moçambique. Portanto, uma pessoa que sai do ministério e começa a pregar para outros sítios, seja de que forma for, ele é um rebelde, ele é um mercenário e portanto, vai sofrer aquilo que Jesus diz aqui em Hebreus. Você ler Mateus 7,
Disse assim Jesus. Naquele dia, deixa-me cá abrir a Bíblia. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demónios e não fizemos maravilhas em Teu nome. E Jesus vai lhe dizer, nunca te conheci. Vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? É ser um rebelde, é desobedecer à sua chamada, abrir trabalhos paralelos e etc, etc. E você diz assim, então porque é que ele conseguiu expulsar demónios ou curar doentes? Toma atenção que aqui está um segredo muito interessante, que é a Bíblia. Não é ele que expulsa demónios, nem é ele que cura ninguém. Ele, quando menciona o nome Jesus, ou quando ora por alguém, é Deus que tem misericórdia das outras pessoas. Mas ele cometeu infrações dessas e ele não vai para o céu. Vai mesmo para o inferno. Temos, por exemplo, Hebreus 6, que diz assim, será assim encontras Hebreus? Sim, encontro. Está aqui, Hebreus 6. Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, ao amadurecimento, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, etc. São rudimentos da doutrina de Cristo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Portanto, essas pessoas vão para o inferno. São pessoas que foram perdoadas. As pessoas normalmente têm muita dificuldade em aceitar que o que fizemos no passado, no caso dos crentes, que ofendeu muito a Deus, não é? Eles acham, toda a pessoa tem a mania que é bom, que não tem mal nenhum, Deus também foi um bocadinho, mas são coisas gravíssimas, é por isso que Jesus veio. E a pessoa aprende essas coisas e depois ainda por cima é batizado nas águas, no Espírito Santo, começa a orar em línguas, vê milagres, etc. E depois vai e torna a fazer aquilo que ele sabe que é errado. É? A pessoa sabe que está errado. Então ele vai mesmo para o inferno. Ele pisou o sangue de Jesus, não tem chance nenhuma. Bem, continuemos. Aqui, o Jorge de Aveiro. Deus proíbe ou não que se coma carne de porco? Não, Deus não proíbe carne de porco, porque houve uma altura em que Deus fez certas proibições no Velho Testamento por uma questão de higiene. Não vou entrar nesses detalhes, mas depois, e isso estava, desculpa lá, está aqui, estava estava dentro das doutrinas dos judeus. E então, um dia, Deus disse ao apóstolo Pedro, deu-lhe até um sonho, em que ele via toda a sorte de animais que eles não podiam comer, e a palavra, uma voz disse, mata e come. E ele disse, Senhor, não posso comer, então isto é proibido. E ele disse, aquilo que Deus santificou, que o homem não sei o quê. Então, Deus santificou tudo, Deus limpou todas essas coisas e, portanto, hoje não há mais essa lei. Em frente, continuamos. Temos testemunhos agora? Sim, de hoje, de agora. Vamos ouvir. Olá, sou a Marta, colaboro no call center do SOS, onde recebemos os pedidos de oração e testemunhos. Na semana passada, uma senhora se encontrava com as suas pernas muito inchadas, mal conseguia se calçar. Enquanto assistia o programa do apóstolo, o apóstolo chamou à oração todas as pessoas que sentiam dores. Colocou a mão no ecrã, segundo o apóstolo indicou, e repetiu após ele. Domingo foi à igreja e continuava igual, mas já se conseguia calçar. Como tinha feito a oração, começou a declarar a sua cura. Na segunda-feira já estava completamente curada. É uma cura progressiva. Sim, né? Este também é muito bonito porque dá para ensinar o que é que se passa aqui.
ela tinha um problema nas pernas, está inchado por qualquer motivo, né? Motivo de saúde. Então assistiu ao meu programa e pediu oração e impôs as mãos com muita gente. Ora bem, o que é que eu tenho até ensinado? Que a cura, mesmo cura pura, é um processo gradual. Porque o que Deus faz é, põe a unção, semente, dentro do corpo da pessoa, e aquilo vai crescer dia e noite, até que a cura se manifesta na totalidade. Vem a colheita, está a ver? Então, foi o que aconteceu com ela. Ela não desistiu, ela continuou a acreditar e até usou uma lei de Deus, lei de fé, que eu disse ainda ontem, que é uma lei que está associada, ligada como ela de ligação, à fé que vence o mundo, que é falar o mesmo Deus fala. Sim. Então ela falou, declarou a sua cura, estou curada, quer eu sinta, quer não, quer eu veja, quer não. E foi à igreja, e portanto louva a Deus e segue a Deus, e portanto, em pouco tempo até, ela ficou curada. Esse é o caso normal. Por vezes, e na nossa igreja e no meu ministério acontece muitas vezes, as pessoas são curadas instantaneamente. Isso é um ato de Deus que decide curar quando Ele quer, de repente. É muito interessante que o próprio Jesus, se você for ver a Bíblia, os milagres, chamemos assim, de modo geral, milagres de Jesus, nem todos foram instantâneos, está a ver? Tem, por exemplo, uma vez Jesus amaldiçoou uma figueira. Sim. E, aos olhos de todo mundo, ela ficou na mesma. E toda a gente ficou a pensar, então, mas agora Jesus está a amaldiçoar uma figueira? Bem, no dia seguinte viram que ela já tinha começado a secar pela raiz. Está a ver? E temos outros exemplos. Sim. Continuemos. Olá, sou o Valdo e colaboro no call center do SOS, onde recebemos pedidos de oração e testemunhos. O marido e uma irmã da nossa igreja em Angola teve um ataque de falta de ar. Estava às portas da morte. Quando a igreja soube do assunto, orou e, para o espanto de todos, recuperou no mesmo dia e ficou fora de perigo. Isto também é um testemunho muito bonito, porque às vezes a pessoa pensa que só há um modelo para orar Sim, para os doentes. é isso. E não há um modelo para orar para os doentes. Há muitas coisas que podem acontecer. Seria mesmo que uma pessoa estar doente, vai ao médico e o médico só sabe Uma coisa. e tem um remédio que dá para tudo. Não dá para tudo. Então, aqui, esta pessoa teve um ataque de falta de ar por qualquer motivo, já lhe digo que pode ter sido ou por uma questão de saúde, ou mesmo um ataque do diabo. Como eu não sei mais pormenores, não vamos inventar demónios em todo sítio, mas há por vezes ataques mesmo de demónios que fazem isso. Outras vezes não. É coisas químicas dentro do corpo, enfim. Mas eles fizeram bem. A igreja orou, intercedeu, e interceder por alguém é ir a Deus, trazer o assunto de um amigo, de um familiar, de um membro da igreja, e lutar contra os demónios e proclamar vitória e saúde sobre a pessoa. E funciona, está a ver? São armas do mundo do espírito. Estão descritas, quem quiser estudar melhor, em Efésios 6, por exemplo. Sim, Efésios Ou 6, o 10. livro Como Lutar contra o Diabo. Mais um testemunho. Olá, eu sou a Débora e colaboro no call center do SOS, onde recebemos os pedidos de oração e testemunhos. Uma senhora conta que a semana passada, na parte da intercessão do grupo familiar, pediu para orar pela irmã que estava doente no hospital. No grupo familiar falaram palavras de vida e destruíram o poder das palavras negativas sobre ela e aconselharam a fazer um pedido de oração no programa Basta Querer e assim ela fez. Esta semana a irmã está muito melhor e já está em casa. Ela agradece muito a Deus por isso. Também é um testemunho muito bonito e fala de duas coisas. Vou pedir à Crista para explicar mais uma vez o que é um grupo familiar e talvez já tenham a placa sobre os grupos familiares. Fala lá, então, o que é um grupo familiar? Então, um grupo familiar é uma reunião pequenina em casa de um irmão, né, durante a semana. Então, é uma coisa curta,
fala-se um pouquinho, canta-se alguma música, fala-se um pouquinho da palavra de Deus, tem um tempo para perguntas e respostas, e lá nós ensinamos os rudimentos, os básicos do cristianismo. Então, o propósito desta é que a pessoa se firme em Jesus. Que nós podemos comparar uma pessoa a uma árvore, né, que tem a parte visível, onde tem os frutos, e depois tem as raízes. Agora, as raízes são muito importantes. Toda a gente quer mais os frutos, mas, na verdade, a raiz é muito importante. Porque sem raiz, a árvore cai. Sem raiz, a árvore não tem alimento para dar este fruto para crescer. Então, é no grupo familiar que nós ensinamos o que nós chamamos os rudimentos, esta parte que não se vê, mas que faz... Só Sim. dizer que nós temos manuais, tanto para o líder, para ele saber mais coisas, ensinar, e depois para as pessoas acompanharem. São 52 lições, porque são 52 semanas no mês. É muito bonito, etc. Mas, voltando ao que a minha esposa estava a dizer, veja bem, você quer ter frutos na vida, não é? Sim, frutos toda a gente bons, quer frutos. Sucesso, saúde, etc. Mas esses frutos dependem das raízes. Se você não alimentar raízes, não é? Qualquer dia deixa de ter frutos. É por isso que Jesus disse, por exemplo, a João 15, se vós tiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então tudo de bom vai correr. Ou seja, não é só estar em Jesus, é também estar alimentado com a palavra de Deus para que a gente tenha frutos. Então, o grupo familiar é uma coisa muito bonita. E nós temos grupos familiares em muitos lugares e quase todos estão ligados à igreja local. Né? Ou seja, uma igreja tem 5, 10, 15 grupos familiares, outra terá menos, outra terá mais, e os pastores da igreja local tomam conta daquelas pessoas, é uma maravilha. Mas às vezes as pessoas moram muito longe de uma igreja e às vezes até moram num país onde nós ainda não temos igreja. Sim, é verdade. Então é muito comum as pessoas dizerem, eu gostava tanto que aqui também houvesse assim um grupo familiar para eu e a minha casa, os meus amigos. Então há várias maneiras da gente poder fazer isso consigo. Ou através do Skype, ou através de um canal digital, canal de televisão digital, ou mesmo treinar você. Você pode ser treinado e é uma bênção. E muita gente começou a fazer isso e hoje foi andando, e depois Deus chamou mais uma ou outra pessoa e hoje até temos igrejas. E por isso você pode se inscrever, está aqui uma placa, que diz, gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Então, você pode ir à página do... Basta Crer? Basta Crer. Já está lá isso ou não? Vou pedir ao Bruno para mostrar. E você pode se inscrever. Acho que ainda ontem mesmo já mais pessoas se inscreveram. Então, isso é uma bênção. Temos um bispo que toma conta dessas pessoas, desses familiares. Nós até temos jovens, só em Angola, se eu não estou para aí uns 700, que se inscreveram e que são missionários, sem estar a tempo integral, para ir dar grupos familiares por Angola dentro. Só para dar esse exemplo, é muito bonito. No Brasil também temos isso. Sim. E é muito bonito, as pessoas gostam e você pode aprender. Nós ensinamos, damos um curso, damos um diploma e você fica certificado, porque vai representar a Maná, não anda para aí à solta. Mostra lá o Bruno onde é que isso está. Então estamos aqui no site Basta Crer, aqui do meu lado direito. Vamos aqui, temos a placa que o apóstolo estava a falar. Gostava de ter um grupo familiar, carregamos aqui e vamos ter esta página e a pessoa aqui põe o seu nome, põe o e-mail se quiser, mas se não puser, como é que a gente o contacta de volta? Tem aqui o contacto também, que é necessário, o nome é necessário. Pode ser o telefone de satélite, pronto. O país, a cidade, se a pessoa quiser, e se quiser dar alguma nota, também pode escrever, e depois é só carregar no botão enviar e nós recebemos. E entramos em contacto. Maravilha, sim senhora. Temos mais testemunhos? Temos mais testemunhos, vamos lá ouvir. Olá, eu chamo-me Rui Correia, pertenço à Igreja de Amarante e estou a dar o meu testemunho de finanças. Nós estamos neste tempo de pandemia, onde toda a gente está com dificuldades, toda a gente está em casa, está em layoffs, em tudo isso. Eu posso dizer que estive em casa 1 mês e 10 dias, mas sempre fui fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas,
e sempre recebi o meu salário por completo. Mesmo neste tempo que estive em casa, a empresa para quem eu trabalho sempre pagou o ordenado por completo. Estávamos, anteriormente a este tempo, estávamos a trabalhar com algumas pessoas. Desde aí eu comecei a trabalhar antes de muita gente e hoje estamos a trabalhar ainda com mais gente do que aquilo que tínhamos anteriormente. Isto para dizer que eu sempre fui fiel a Deus, por isso Deus também é fiel connosco e não nos abandona e é fiel à sua palavra. Muito obrigado, um testemunho espetacular do irmão que é daqueles que constrói a vida na rocha. Sim. A ver? É uma pessoa sábia. É uma pessoa sábia. Ele anda com Deus, ele faz o que a Bíblia diz, vem a tempestade e ele não vai ao chão porque ele fez e continua a fazer o que Deus diz. Sim. Mas tem aqui outra coisa interessantíssima que é a empresa onde ele trabalha, não é? E acaba por beneficiar quando tem um crente fiel. Sim. Mas isso acontece sempre. Uma empresa que tenha um irmão, não é? Que faz a palavra de Deus, o irmão é abençoado, mas a empresa também. Por isso é que ele estava a dizer que tem mais pessoas a trabalhar. Sim. É. E hoje há muitos patrões, vamos assim dizer, não é? Empresários, então em África nem se fala, que sabem disso. Até há governantes e governos que sabem disso. É. Até houve casos de governos que perseguiram a mim, mas depois acabavam por chamar o pessoal da Igreja Maná, porque havia sempre sabedoria, fidelidade e coisas boas aconteciam. Muito bem. Eu também tenho testemunho escrito, se quiser. Temos fotos ou não temos? Também temos fotos? Temos, então vamos ver uma foto. Temos aqui Manuela e Jamila Pimentel. Sabes quem é? Eu sei. A mãe do Geston e a irmã do Geston. Sim, ambas senhor. cozinham terrivelmente Muito bem. bem, que a pessoa come demais. Muito bem. E aqui, Rosiana, boa noite, somos do Val do Paraíba, Pindamonhangaba, grupo familiar com a pastora Cíntia. Ah, sim, olha a Cíntia. Sim, senhora. Sim, Um senhor. abraço para vocês, para Pinda. Pindamonhangaba. Muito bem. E aqui? Aqui, o Bispo David de UK, Inglaterra, grupo familiar de Mérida, Espanha. Ah, Mérida. Ah, é aqui perto de... Sim, de Portugal. Sim, Mérida é perto de Portugal. É ali perto de... Como é que se chama aquela cidade perto de Mérida? Bem, não me lembro. Pronto. É lá em Espanha mesmo, pode. Que tal, irmãos? Que Deus te... Olha, estas são as duas gêmeas. E o que ele tem aqui é a Gabriela que mandou gato? isso. Não, mas olha, diz assim, quero desejar os parabéns a esses dois meninos que fazem anos hoje. Ah, pois é. Feliz aniversário, filhote lindas. A mãe que mandou. Então, mas uma pergunta. Sim. Se elas são gêmeas, Gêmeas. qual delas é que faz anos? As dois. Ai, as duas. As duas. Muitos parabéns, sim, Pronto. senhora. Oh, o que é que eu estou ali a fazer? Olha que miúda tão gira. Então, não te sei porque é que eu estou ali. Se já estou Olha ali. que lindo. Pronto. Tão parecido com a minha mulher. Pois é. É Mas melhor mudar aqueles- de foto. Muda já de Muda. foto, já Yeah. chega, pronto. Aqui, desde Cuba, Adelaide, São Tomé e Príncipe. Ah, vai ser doutora. Sim, Um abraço sim. para Cuba. É Mais. isso. E tinha mais uma foto que eles não mostraram. Não gostaram? Não, o Wilson mandou uma foto. Convenção de fé no pavilhão da Cidadela. Ah, já vem a seguir. Pronto. É, sim. Ah. Vem a seguir. Bem, mas temos mais perguntas, não é? Tem aqui uma pergunta que diz assim. O António Ferreira de Mil Fontes. Mil Fontes é muitas fontes. É muitas fontes. Devemos fazer de imediato o que o Espírito Santo nos diz para fazermos? O que é que você acha? Vamos Claro que esperar sim. um pouquinho. Daqui a um ano ou Claro que dois. sim. Esta pergunta faz-me lembrar uma vez que Deus me tinha dito, faz isto. E eu dizia assim no meu coração, já vou. Então, passado uma hora, faz isto. E eu, já vou, faz isto, já vou. Até que Deus falou aqui dentro de si, enquanto não fizeres o que eu te digo, também não te vou abençoar em mais parte nenhuma. Fui logo a correr e fiz. Pois é.
Muito bem. Mais perguntas. Tem aí uma. É do Vitor. Vitor fala assim, boa noite, apóstolo. Sim. Gostaria que falasse um pouco acerca de classe dos anjos, pois já andam levantando várias vozes no YouTube. Um esclarecimento sobre os anjos. Bem, os anjos são seres criados por Deus e há várias categorias, não há? Há os querubins, há os serafins, há arcanjos. E cada um deles tem missões específicas. E eles, do modo geral, estão alocados aqui na Terra. Os que estão alocados na Terra, não sei se há mais anjos, é capaz de haver mais anjos, daqueles bilhões que há aqui na Terra, estão alocados para nos servir, nos proteger, nos ajudar. É incrível, não é? Os anjos, entretanto, quando o Lúcifer fez uma guerra a Deus por causa do orgulho, eu também vou ser, eu também consigo, vou não sei o quê, conseguiu arrastar um terço dos anjos. Então, claro que ninguém ganha a Deus, eles ficaram sem a natureza de Deus, amor, etc, etc, e viraram aquilo que nós genericamente chamamos de demónios. Há anjos que de vez em quando aparecem e que, quando eles aparecem, é para um objetivo específico. Não é para brincar, eu sou um anjo. Não. Tem recados de Deus ou têm certas missões, não é? Por exemplo, o arcanjo Miguel é um anjo de altíssima hierarquia, que é para defender, etc, etc, etc. Então, hoje não vou falar mais sobre anjos. Sim. Já me apareceram anjos, já. Eles podem vir... sabe, um anjo é um ser que, como ele é um espírito, ele está numa frequência de visibilidade que não se vê. Você também não vê os raios X, não vê os raios gama, não vê aquelas ondas nucleares que existem e até matam se tiver muita intensidade. Mas os anjos podem diminuir a sua frequência de modo que eles são visíveis e, portanto, já muita gente viu anjos, eu também já vi anjos, e não foi para chatear, foi para ajudar ou para fazer avisos. Bem, mais perguntas. Deixa-me ver, aqui. Também estamos em vários países. Estamos em Áustria, Polónia, Irlanda, Cuba, Bolívia, Venezuela, Honduras e Egito. Temos aqui um caso interessante que é o Bartolomeu. Diz que não concorda comigo porque ele diz que todos os milagres que Jesus fez aconteceram logo. Então, Bartolomeu, você é melhor ler a Bíblia porque tem montes que não aconteceram logo. Por exemplo, esse que eu lhe falei não aconteceu logo. Quando vieram os da lepra, os da lepra sim, não aconteceram logo. E, portanto, logo não acontece sempre. Às vezes a pessoa não lê a Bíblia. E a carne de porco não é para ser comida. Também você é melhor ler a Bíblia, ver lá se encontras aí, a ver se a gente tem essa paciência. Em Atos. Sim. Deus disse especificamente que já não era nada proibido. Então, Bartolomeu Dias foi aquele que foi nas caravelas. Mas se eu estiver errado, não tenho nenhum problema em dizer que estou errado, porque viu que a minha mulher diz que eu não sou santo, santo sou. Bem, enquanto a minha mulher procura isso... Sim, tá. Aquela dos anjos, levantam-se vozes do YouTube. No YouTube hoje levanta-se vozes de tudo e mais alguma coisa, de modo que o YouTube não é uma coisa que é sagrada, não é? Está aqui em Atos 10. Atos 10. Que acaba aqui.
Então, como é que se chama? Quem era o Pedro, não é? Sim, é o Pedro. Se queres Pedro, ler aqui, sim, talvez esta mais letra fácil. é muito pequenina. A minha Bíblia. Em Atos 10, quantos? 10, 10. Ou 10, 11. 10, 11. Então, no dia seguinte, vindo eles ao seu caminho, estando lá perto da cidade, subiu Pedro, o apóstolo Pedro, ao terraço para orar. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Portanto, isto é um termo bíblico, quer dizer que ele entrou no mundo do espírito. Muito bem. E viu o céu aberto, teve uma visão, também se pode dizer assim, um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, na qual havia todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, que era o que os judeus antigamente diziam. E era mandamento antigo de Deus. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum algo que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, o vaso tornou a recolher-se ao céu e Pedro, duvidando de que é que teria sido, aconteceram mais pormenores. Então, aqui o Bartolomeu é melhor ler melhor a Bíblia. Muito bem, mas não tem mal nenhum dizer o que você quiser. Outra pergunta é assim: se eu, a Carla, se eu ouvir música de outros ministérios, estou a ser infiel? Sim. E se eu semear noutro ministério também estou a ser? Sim. E se você for casado, dormir com outro homem, é infiel? E se você andar a dar presentinhos você tem filhos e anda a dar presentinhos a todos menos ao seu filho, você é fiel? Não. Então, eu no outro dia expliquei, vou explicar outra vez, o seguinte: o corpo de Cristo, 1 de Coríntios, o corpo de Cristo é o conjunto de todos os crentes, de todos os crentes à face da terra, que Deus compara a um corpo. Outras vezes Deus compara a um exército. Mas pronto, quando Deus compara os crentes todos a um corpo, Ele diz que o cabeça desse corpo é Jesus Cristo, porque é o manda-chuva. E depois diz aqui, em 1 Coríntios 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Há muita ignorância nesta matéria das coisas espirituais, não é? E depois diz que aos dons disto, aquilo, daquilo outro, o Espírito Santo opera tudo e reparte em particular a cada um como ele quer. E depois diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, tem as pernas, tem o nariz, tem os pulmões, tem os rins, enfim, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. A gente olha ali para o Lionel, não é? É o Lionel? Leandro, que vai casar finalmente. Ele não diz ali vai o nariz do Leandro. Ali vai a orelha direita do Leandro. Não, a gente diz, vai o Leandro. Quer dizer, é ele tudo. É o nariz. Não sei porque é que o Leandro não se ri. Está muito concentrado ou está a dormir? Não. Bem, então, sendo muitos, são todos um só corpo. Assim, pois todos nós fomos batizados num Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Está a ver? Os judeus, em conjunto com nós outros todos, são os crentes, porque também há judeus que não são crentes. Não estamos aqui a dizer que todo judeu é crente. Também não podemos dizer que toda a gente que vai à igreja é crente. Bem, adiante. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E portanto, e depois diz, de maneira que, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns, pois Deus da igreja, primeiro apóstolo, tal. Ou seja, Deus é que escolhe depois a sua liderança para fazer a obra de Deus. Então,
no corpo de Cristo existem vários ministérios. Está aqui assim também, ainda há bocadinho, não li, mas posso ler. Acerca dos dons, não quero, irmãos, sejais ignorantes, tal, e há diversidade de ministérios. Diversidade de ministérios. Mas o Senhor é mesmo, há diversidade de operações. Quer dizer que Deus chama um apóstolo, assim, para uma coisa, o outro para outra, outro para outra, conforme ele decide. E cada membro, cada ministério tem uma chamada e, portanto, uma visão bem específica. Os rins têm uma chamada específica. Os pulmões, uma chamada específica. Então, o que acontece? Se a pessoa é dos pulmões, só para dar o exemplo, e decide que agora também vai ver o que é que se passa nos rins e quer copiar a música da perna e quer ler o livro não sei de quem, você vai criar um cancro. Sim. Está a ver? Os médicos, por acaso, quando eu, há muito tempo, estava no Brasil e estavam membros da nossa igreja, são médicos, você se calhar não sabe, mas uma célula cancerosa é isso que faz, decide ser aquilo que ela não é para ser ali. Faz uma rebelião. E, portanto, o que acontece? Numa igreja, que é o nosso caso, se uma pessoa apenas é irmão e não interfere com nada do nosso coisa, pode ler o que quiser, que não vai estragar nada. Mas se ela começa a espalhar coisas de outros ministérios, a gente põe a pessoa fora da igreja, porque ela vai fazer um cancro. A própria pessoa que anda nesse caminho está a fazer um adultério. Essa pessoa nunca vai ser ninguém. Vai ter problemas porque não é fiel a Deus. É assim desculpa a expressão, uma prostituição geral. Continuemos. Temos fotos. Fotos. Estamos na Áustria, na Polónia, na Irlanda, em Cuba, Bolívia, olha, Bolívia, Venezuela, Honduras, Egito. Maravilha. E temos fotos. Vamos ver fotos. Olha, esta é a foto de Angola. Eu acho que foi a primeira vez que fomos lá. Convenção de Fé, Angola, Luanda, Pavilhão da Cidadela, Luanda Golf. Isto foi uma vez, a primeira vez que nós fomos lá. Pode olhar para mim. É porque as pessoas diziam, o apóstolo, eles pediam-me para mandar, chama-se vídeo, como é que chama aquelas cassetes de vídeo? VHS. Pusemos o vídeo casa não sei de quem e os demónios se debruxaram, as pessoas ficaram curadas. Glória a Deus. Passado a semana seguinte, e tal. E tanto disseram que já temos não sei quantas pessoas, cada vez tinha mais. Eu queria que eu lá fosse. Eu dizia, eu vou, mas era dar uma lição, dizer que tem 10.000 pessoas para ser batizadas nas águas. Não acredito nada disso. Eu, um grande homem de fé. Sim, sim. E fomos lá e havia mesmo. E quando fomos a esta, nós não tínhamos igreja, não tínhamos nada. A Cidadela, um pavilhão, que, na altura era o maior que havia lá. Eu fiquei muito impressionado, porque aquelas pessoas, naquela altura, passavam muita, muita, muita fome. E lembro-me de lhes dizer assim, olha, mais tarde até trouxemos um barco, uns americanos, nossos amigos, cheios de comida e coisa assim, mas assim, nós podemos dar peixe, acaba num instante, mas vamos dar uma pessoa que os vai libertar e abençoar, que é Jesus. Então, ensinei-lhes a lei de semear e colher, e estava muito com lágrimas a pensar que eu seria um homem muito mau se fosse recolher uma oferta, que aquilo também não dava nada, aquilo dava um cafezinho, que aquilo era não me lembro a moeda, não sei se era kwanzas ou não, mas eles acreditaram em Jesus e começaram a prosperar no meio de fome, no meio de guerra, de mortos, disto, aquilo, daquilo outro. E até os dias de hoje, o povo crente lá é maravilhoso. Sim. Não param de acreditar, é isso. Mais. Temos aqui fotos, várias fotos. Elisângela mandou. Alguns grupos familiares da Arapiraca, Cana Fístula e Boa Vista. Olha que giro. Tudo grupo familiar. Tudo grupos familiares? São tudo grupos familiares. Ora, viste? Ainda bem que estamos a falar dos grupos familiares. É muito giro o grupo familiar, é muito, muito bom mesmo. Muito bem. Então, já acabámos os testemunhos. Eu ainda tenho testemunho de ontem, escrito assim. Então sim. vai.
Então, esta vem de Torres Vedras. Torres Vedras. Sim, é uma empresária. Tem um negócio que teve de fechar durante o estado de emergência. Não teve rendimentos desse negócio durante 2 meses. Exercia também outra atividade em paralelo na área das limpezas e não sabia se as pessoas iriam aceitar esses trabalhos nas suas casas. O marido perdeu os rendimentos e teve de ficar em casa devido ao estado de emergência. Toda essa situação ao início criou incertezas e medo do futuro. Não sabia se voltaria a reabrir o negócio, etc. Mas no coração dizia: aquilo que aprendemos na igreja durante o ano todo é para continuar a viver. Por isso decidiu agarrar-se ainda mais à palavra de Deus, não deixar de honrar a Deus com todos os dízimos, ofertas, sementes de fé. E a família estava ligada ao programa do apóstolo e ao canal disponibilizado pelo apóstolo às regionais com as várias atividades, PDC, 30 minutos, etc. Durante este período de estado de emergência, as casas onde fazia trabalhos de limpeza, as pessoas continuaram a solicitar para ir às suas casas. E outras que não tinham como clientes começaram a pedir para ir. Também em relação ao seu negócio, foi muitas vezes solicitada para ir aos domicílios. Deus sempre supriu as necessidades da família, nunca faltou nada, tinha um projeto para ser concretizado no final de maio, que envolvia investimento na área financeira e foi concretizado no tempo determinado. Nesse momento, conseguiu abrir o negócio, está a funcionar, dá glória a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida e família. Olha que bonito. É. É mais um de tantos testemunhos lindíssimos de como Deus é fiel mesmo, não é? De como, por exemplo, a gente ensina que Deus faz transferência de riquezas. Sim. Não é? Então, no meio da pandemia, ela consegue ter o dinheiro para um projeto Sim. novo. E chama ela para fazer limpezas lá em casa e outros trabalhos em casa de pessoas, quer dizer... É fantástico. Sim. Bem, então, agora eu vou ensinar um bocadinho para que a gente sempre tenha fé para a área financeira e assim não vai faltar milagres. Esta mini mensagenzinha diz assim: não ande atrás de dinheiro, ande atrás de Deus. Mateus 6,33. Sim. Temos uma música dessa? Temos? Como é que é? Diz a Vamos ouvir. palavra. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz Condenação. Viva no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há Acusação, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas e Salmo salvo 103, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Ficar colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38, Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. É gira esta música, não é? É bom para memorizar versículos. Depois a pessoa tem que saber o que é que está lá escrito, não é? Pode, é giro. E é bíblico, é isso que eu gosto das músicas que os nossos jovens inventam, não é? Pegam em versículos bíblicos e fazem uma música. Sim. Fica muito engraçado. Bem, mas então vamos lá ler Mateus 6,33. Sim, já agora, né? Já agora, Já o que é que cantamos. diz? Então diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então podemos começar por ler no versículo 25, 6, 25 e por aí andando. Sim. Começa lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo,
pela que vais vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta em celeiros. E vosso Pai Não semeia nem cega, quer dizer que nem colhem. Sim, nem colhe. Não semeia nem colhe. O quê? E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestir, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo. Para que é que queres mais brincos? Pois? Sapatos de salto alto. Sim. Maquilhagem. Sim. Rímel, remelo, o que é isso? Telefones. Telefones. Hã? Ok. De repente parou a conversa. Tá bem, ok. Continuemos. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fia. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos. Ou seja, uma pessoa que passa a vida preocupada, só Sim. pensar nas contas por pagar, etc., Jesus diz que ele tem pouca. Sim. Não é que ele não tem é pouca. Ele tem pouco. Tem pouca fé. É isso. Então, qual é a solução? Não andeis. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai... Gentios são Gentios, sim. as pessoas que ainda não têm Jesus. Aqui na Bíblia era quem não era judeu. Quem não é judeu. Sim, mas agora é... Sim. Continuando. Pronto. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã... Já chega. Pronto. Então, o que é que nós temos que ter em mente? Nós não devemos andar atrás de coisas, mas andar atrás de Deus. Porque Deus é que supre sempre todas as nossas necessidades. Está a ver? Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que isto vem? Em 2 Coríntios... Sim, 8:9. 8:9, sim, é isso. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor vosso fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O que é que está aí a dizer? É isso que Jesus foi o nosso substituto. Ele era rico, mas ele veio para nos libertar de pobreza e para nos então enriquecêssemos. Exatamente. Então, Deus, por exemplo, no tempo em que o povo saiu da terra da escravatura, não havia lojas, não havia sítio para comer, etc., mas nada lhes faltou. Nem ninguém estava doente, nem nada. É semelhante aos testemunhos que ouvimos, e há bocadinho, não é? Pandemia, e todavia a pessoa continua a honrar a Deus, a buscar a Deus em primeiro lugar, não lhe falta nada, até é acrescentado, porque é essa a regra. É andar com Deus, pôr Deus em primeiro lugar, e tudo o resto nos será acrescentado. Agora, o que é que acontece? Há pessoas que não entendem isso, não é? E andam atrás de coisas e de salários e de dinheiro e depois constroem a vida na areia. Em vez de andar com Deus, não é? Constrói o seu modo de viver, não com base em Deus, mas nas coisas do mundo. E depois, quando vem a tempestade, e perdem tudo, não é? Caem tudo no chão. Ao passo que quem constrói a sua vida na rocha, as coisas funcionam bem. Então, o que é que eu quero dizer agora? Que você que está em direto connosco, seja onde estiver, é hora de você decidir aplicar as leis de Deus. Como é que a gente pode vencer na área financeira? Usando a lei de semear para colher, porque o nosso dinheiro é como Jesus disse, tudo funciona à semelhança do agricultor, que lança a semente à terra e a semente cresce dia e noite, não sabemos como, e a seu tempo dá o fruto, a colheita vem. E dinheiro é isso também. Quando nós honramos a Deus com dízimos e ofertas, nós estamos a lançar sementes de dinheiro no solo terreno adequado. Não é?
solo, no terreno adequado, que é a casa de Deus. E nós podemos, por exemplo, dízimos, é para nós termos a nossa vida normalizada. A gente dá dízimos daquilo que recebemos ou, como muita gente já deu testemunho também, aumenta os dízimos porque quer um padrão de vida superior. Mas depois há pessoas também que usam, portanto, certas ofertas para conquistar coisas que não cabem no salário deles. Sei lá, tanta coisa que a gente pode desejar. Então o método de Deus como é que é? Não é orar, é semear extra para ter isso. Ou então a pessoa está com dívidas. O que é que a pessoa faz? Lança uma semente com fé em como Deus vai resolver o problema das dívidas. Está a ver? Então, esse é que é um grande segredo de Deus. É uma grande bênção. E por isso você agora está em direto connosco. Aplique esta lei. Ponha Deus em primeiro lugar. Dê ouvidos até aos testemunhos. Vai ver como também você vai vencer. Seja você uma pessoa que trabalha numa empresa, ou sei lá para onde, ou seja você um próprio empresário. Você, a lei de Deus funciona para todos. E, portanto, volte-se para Deus, pratique esta lei e você também vai vencer. Então, vamos ver então a placa e vamos ouvir uma música. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Ora bem, Grupo Familiar hoje, Montijo, Badajoz. Sim, é isso. É isso, um bem-aja para todos e um abraço para o apóstolo. Está aqui já está aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Pois é. Recebi, meu irmão. Muito Sim. obrigado. E também estamos na Turquia. Também Turquia, em Peru, e também já recebemos também foto aí de Bispo Álvaro e também a igreja aqui de Figueira da Foz, penso eu, sim. Vai, vamos ver. Aqui. Olha que lindo. Estás a ver como fica bem os óculos? O que é que as letras estão ao contrário? É por causa da televisão? A foto Não está ao sei. contrário? Pronto. Olha, aqui é Figueira da em Foz, Figueira. né? Sim, sim. Sim. Bonita igreja. Continuemos. Acho que era só isso. Ah, não. Olha, é Filipa. Enzo, de Manchester com a Filipa. Pois é. Quem é a Filipa? Aí. Enzo. Que giro. Muito bem. Patrícia, da Ilha da Madeira. Boa noite, apóstolo. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber se um crente pode frequentar as festas dos santos populares, marchas de Santo António. E se um crente pode fazer tatuagens? Pode fazer tatuagens, desde que não sejam tatuagens dedicadas a coisas proibidas de Deus. Agora, se vai à marcha de Santo António só para ir fazer, sei lá, comer uma sandes ou
aquilo hoje, essas marchas, já nem o Santo António está lá, minha irmã. Tanto... Agora, há locais em Portugal que aquilo por exemplo, há uma região em Portugal, que eu não vou dizer o nome, que eles invocam mesmo demónios, veja só, bruxarias, etc. Aqui não, aqui é uma marchazinha muito... Já nem se sabe como que isto começou. A marcha aqui na Ilha da Madeira é para o inglês ver. É uma marcha... foi até para eu o inglês. fui lá comer uma sandes e beber um drink lá da Madeira, minha irmã. Essas marchas são pacíficas. Nem um demónio lá entra, porque aquilo não... é só turista. Continuemos. Já oramos, não oramos? Não, então. Então, eu quero orar para que você seja abençoado na área financeira. Senhor Jesus, graças te dou por estes grandes segredos. E também, Senhor, eu ordeno a bênção sobre todas as pessoas que estão a participar da tua lei, porque elas vão vencer, vão ter cada vez mais e mais prosperidade, cada vez mais e mais alegria na vida, porque elas põem Deus em primeiro lugar. Amém. E amém. O reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Acorda, Mike. Estás acordado? Muito bem, então. Agora vou ensinar sobre fé. Fé. Fé é uma força que, por mais que eu diga, você tem que ouvir. Fé não é um conjunto de... como é que chama isso? Regras? Regras, faz, não faz, de sacrifícios, de mesinhas, oraçõezinhas. Não, fé é uma força. É mesmo uma força. Não é acreditar em Deus, é uma força. Acreditar é acreditar. É? Eu posso acreditar que a torradeira que a minha mulher tem lá na cozinha me dá torradas. Sim. Mas se eu não faço eu nada, acreditar não vai dar torradas. Nada. É preciso ela ligar a torradeira à ficha elétrica e ligar o aparelho. Sim, e colocar o pão lá dentro, Pois. senão não vale a pena. E esperar não sei quantos minutos Sim. para torrar o pão, porque às vezes tu não torras bem o pão. Pronto, e às vezes fica preto. Se tu queres mais e mais, Pronto. Pronto. Portanto, só acreditar não chega. O diabo também acredita e sabe que o diabo existe e já está condenado para sempre. Portanto, fé não é acreditar. Fé é uma força. O caso da eletricidade ajuda. Sentem-se, Ambrósios. Fé é uma força que faz coisas funcionarem. É? A eletricidade não se vê, mas faz a torradeira funcionar, a máquina de lavar não sei o quê a funcionar, ar-condicionados, será tanta coisa. Portanto, fé é uma força. Não é faz de conta. Fé verdadeira funciona mesmo. Todos estes testemunhos que estamos a ouvir é porque as pessoas têm fé. É? E, portanto, souberam aplicar nem que seja um pouco de fé. Você sabe que na eletricidade há vários tipos de correntes. Há corrente alta, corrente média, corrente fraca e a ultra pequena, que é o que funciona, por exemplo, com os telemóveis. É uma corrente ultra pequenina. Por isso, se a pessoa fizer aqui um curto-circuito, nem comichãozinha faz ao dedo. Funciona com muito pouca energia. Muito bem. Mas fé é uma força.
e vai buscar o quê? Vai pôr a funcionar o quê? O que Deus promete, o que Deus já comprou, o que Deus já pagou para que você tenha isso. Efésios 1:3. Diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Que? o qual nos abençoou. Quando é que vai abençoar? Já abençoou. Se abençoou, já abençoou. Não vai Sim, abençoar. Não, já está feito. Com quantas bênçãos? Com todas as bênçãos. Estão nos lugares celestiais em Sim. Cristo. Então, ouça bem. O apóstolo Paulo, isto é uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo começou mal. Ele era uma pessoa proeminente da sociedade, fazia parte até do governo. Então, ele achava que a igreja tradicional é que era verdadeira e que os outros são seita. E hoje também há muita gente que pensa que quem não for do clube religioso dele é uma seita. Só que no clube religioso dele nada acontece. Ele ora, nada acontece, Deus não está lá. Bem, então, ele vinha com mais umas cartas para prender e ver que as pessoas morriam, matavam. E Deus lhe apareceu, caiu debaixo do poder de Deus, e Deus disse assim, porquê é que tu me persegues? Não, eu persigo aquela seita. Não, aquela seita não é seita, é meu, são meu povo. Bem, o homem lá se converteu e virou o apóstolo mais proeminente da Bíblia. E não parava de pregar e andou ali por Israel, para aquilo que hoje é a Turquia, pela Grécia. Enfim, o mundo antigo era ali. Né? Não havia o que se chama hoje a Europa, nem muito menos as Américas. Então, era assim. E tinha muitos inimigos, porque o diabo detesta quem prega o Evangelho. Tenta sempre calar a boca à pessoa que vai anunciar os segredos de Deus. Então, um dia ele morreu, à pedrada. Então, foi para o céu e Jesus lhe ensinou segredos. Tudo está na Bíblia. E mandou vir cá para baixo para lhe ensinar esses segredos. Daí que ele escreveu as epístolas. Epístolas são as cartas dos apóstolos. Epístola, a propósito, que não é a mulher do apóstolo. Pois não. Epístola é uma carta. Bem, porquê é que tu não te rires? Eu já ouvi isso muitas vezes, já. Bem, não interessa. Então, o apóstolo Paulo, foi ensinar coisas fantásticas. Por exemplo, aqui em Coríntios, ele diz quem são os santos. Não são aqueles que a gente hoje ouve para aí falar, que são coisas de madeira, que alguém faz aí uma figura de uma pessoa qualquer, pinta a madeira, diz que é o Santo António, o Santo Remédios, a Virgem Maria, etc. Nada disso, não é? O que é que diz, por exemplo, em Coríntios? Então, diz, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não somos mais pecadores, somos santos, santificados. Eu tinha um colega, um amigo meu, foi à igreja, foi-me lá visitar, disse, pá, Tadeu, tu não acreditas em santos? Claro. Mas se for lá abaixo da tua sala, não vi lá nenhum santo. Não estava nada. Na parede, né? Na parede não tinha nenhuma. Não viste nada na parede? Não, pois não. Os santos eu ponho-os nas cadeiras. Nas cadeiras? Não estava lá nada. Não, pois no final mando os santos para casa. E assim, o quê? Os santos são as pessoas que vêm à igreja que já são salvos, santificados. Bem, mas outra coisa que Deus ensinou ao apóstolo Paulo foi que bendito Deus, Pai do nosso Senhor, o qual nos abençoou, já abençoou. Deus não vai abençoar, Deus não vai curar, Deus não vai salvar, Ele já curou, Ele já salvou, Ele já providenciou financeiramente, Ele já fez tudo que você precisa, mais tudo que você não precisa. Ele já fez. E comprou, não é com dólares, nem com ouro, nem com petróleo, foi com sangue de Deus. Então onde é que essas coisas estão? Estão nos armazéns de Deus, no mundo do Espírito. Está a ver? Hoje é mais fácil as pessoas
a aceitar isto, porque, por exemplo, você está a ver com um telemóvel. Hoje quase toda a gente tem telemóvel. Você recebe chamadas, fala e ouve o outro falar e não tem aqui nada a ligar a nada. Então, são ondas que ele capta para ouvir a outra pessoa e tem ondas que vão para quem está a falar connosco. E, portanto, isso existe, mas não se vê. O que Deus já fez por nós existe. Por exemplo, se a pessoa quiser ser salva, ele só tem que receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se a pessoa quiser ser curada, só tem que receber a sua cura pela oração da fé. Se a pessoa quiser finanças, tem que semear para colher. E daí vai. Então, o cristianismo a sério é eu conhecer as leis de Deus. Porque as pessoas têm uma ideia, normalmente, não é? Que isto é uma religiosidade, que é um faz de conta, que é misticismo. E não é nada disso. Deus é o Criador dos céus e da terra e Ele vive por leis, por regras. Então, fé é uma força que vai buscar aquilo que Jesus já comprou para si. Já comprou, como é que se diz? Vida eterna. Já comprou saúde, tudo que você precisar. Portanto, fé é muito importante. E quando nós começamos por entender isso, deixamos de fazer orações estilo assim, oh Deus, faz isto, por favor, oh Senhor ajuda-me. Estão a tentar convencer Deus. Mas Deus já foi convencido há 2000 anos atrás, quando enviou Jesus. Oh Deus, cura-me, que eu estou muito mal. Oh Deus, não. A ver, fé é eu ir buscar aquilo que já é meu. Vamos dar outro exemplo. A gente está na mesa. Ainda hoje estávamos na mesa. Sim, várias vezes. E eu sentei-me à mesa e estava lá a comida que tu preparaste. Yeah. Bem. E, normalmente, também está o Mike. Antigamente também estava a Samara. Sim. Agora estamos um bocadinho coitadinhos, mas pronto. Não. Não estamos? Não. Então, tu pões a comida na mesa e o Mike costuma chorar. Eu estou com fome, mamãe, dá-me de comer. Ele faz isso? Não. Ele nem fala. Não. Ele pega na comida, pimba, começa a comer. Sim. E eu? Tu, igualzinho. Tá, exato. Agora, o que é, a Bíblia diz que é Deus, Salmo, não sei quantos, 27, Qual? 31, 23, não me lembro. Qual? O Senhor é o meu pastor, nada 23. me falta. 23. Conhece essa música também. Diz que Deus é assim, que pôs uma mesa de banquete à nossa frente, onde está lá tudo. Então, fé vai buscar o que já existe. Fé vai buscar aos armazéns. Por exemplo, eu já reparei que o Mike, às vezes, não chora, abre o frigorífico e tira de lá aquilo que ele quiser. Sim. Certo? Não, é que para vezes ele não chora. Não chora. Então, Deus tem um frigorífico onde tem tudo que você precisa. Fé é o braço que vai lá dentro e tira a maçã, tira a cura divina. Então, isto é das coisas mais importantes que você precisa de aprender. Desde que eu comecei a ensinar assim, muita gente, milhares, milhões de pessoas já foram curadas, foram abençoadas, porque eu não sabia isto ao princípio, então eu só orava. E nem sempre as pessoas eram curadas, eu ficava muito triste. Então fui pedir ajuda a Deus e Deus me ensinou o que ensinou ao apóstolo Paulo. Yeah. Oração da fé. Então, fé é uma força que vai buscar aquilo que já existe. Você tem que entender que já existe. Segundo, a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir montes de vezes as mesmas verdades. As mesmas verdades. Você, por exemplo, a minha mulher põe um bife e eu não digo assim, que isso leva ao bife, eu já sei que é um bife, já comi bife antes. Pois. E eu falo isso. Não. O que é que eu faço? Comas. Como o bife. Depois a minha mulher manda vir bacalhau cozido, ou o que é Sim, isso? bacalhau cozido. Com grão Sim. e batatas. Sim.
e pronto. Eu ponho azeite e eu choro e... Não, eu como. Sim, tu comes. Eu ia chorar, mas tu comes. Sabe como é que se chama bacalhau em holandês? Cabalhau. Por isso é que a minha mulher não gosta. Cabalhau é quer dizer, esquisito. Bem, seja como for. Então, fé vem por ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. E essas coisas que nós lemos e ouvimos dão energia ao seu espírito, às suas baterias. Você carrega o telemóvel, você tem que carregar o seu coração, o seu espírito, com energia para a saúde, energia para finanças, energia para o casamento, etc, etc. Por isso é que nós temos muitos livros, porque nos livros, o meu objetivo a escrever os livros é que você facilmente vai aprender as lições, mas sempre com versículos bíblicos. Tem que estar tudo baseado na Bíblia, não é? Muito bem. Então, fé vem por esta maneira e sai por falar, por agir, de acordo com a Bíblia, por ver-se de acordo com como Deus o vê. Bem, isto ainda é o básico. Depois, fé também é uma lei que está ligadíssima a princípios como o poder que há nas palavras e o poder de vivermos segundo a autoridade, as autoridades instituídas por Deus. Ultimamente eu tenho ensinado sobre isso e vou continuar a ensinar. Eu tenho um livro, onde está o livro? Qual? Está aqui para baixo? Está aqui de baixo? Sim. Está aqui de baixo. Maravilha. Que diz, há poder em suas palavras. As nossas palavras são sementes. Portanto, a fé sai por fazer várias coisas, sendo que uma delas é falar. Falar o quê? O mesmo que Deus fala. O que é que Deus disse em Josué 1:8? Josué 1:8. Diz, não se Temos de aparte... pedir-lhe ao grupo para brilhantar com aquela música. Geralmente, como é que era a música? O Senhor é meu pastor? Vamos ouvir daqui a bocado, vai. Não se aparte de tua boca o livro desta lei. O que é que quer dizer isso? Fala sempre a palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Mas primeiro, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Porquê? Sim. Deus está a ensinar um mega segredo, que é de falar o mesmo que Deus fala. Sim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pode ser, olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe essa? Vamos lá então ouvir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Posso tudo o que a Bíblia diz que eu E o posso. que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, neste livro que eu ensino sobre o poder que há nas palavras, você tem que saber que a lei geral é engraçado que é a mesma. Tudo no reino de Deus funciona
à semelhança do agricultor que lança uma semente à terra. Portanto, tudo é tudo. As suas palavras também são sementes. Se você andar sempre a falar, eu já sei, vou ficar doente, eu já sei que o meu negócio vai abaixo, eu já sei que não vou ter emprego por causa do coronavírus, então, prepare-se que é isso que você vai colher. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso falar diferente, eu posso falar o mesmo que Deus fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou um filho de Deus, sou mais vencedor, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho sucesso, tenho vitória, porque eu ando com Deus, é? Salmo 91, eu habito nos escudo do alto e por isso Deus me protege de epidemias, está lá na Bíblia, 1000 podem cair despedidos à minha esquerda, 10.000 à direita eu não, eu fui liberto do poder das maldições, maldição é a minha maldição, e as bênçãos de Abraão são minhas, e porque eu faço o que Deus diz para eu fazer, então todas as bênçãos vão ter comigo, sou abençoado ao entrar e ao sair, estou por cima e não por baixo, se eu mandará a cabeça de comigo, meus celeiros, ou ponho as mãos, eu honro a Deus com os meus dízimos, ofertas, por isso, Deus abre as janelas dos céus, derrama sobre mim uma bênção financeira tal que dela vem a maior abastança, está a ver? Se eu me habituar a falar assim, que não é ao princípio fácil, porque estamos habituados a falar tudo negativo, a gente abre a televisão, o tele é problemas, as pessoas, e tal, isso aqui, só sabem queixar. Então, se eu me habituar a falar assim, então eu vou ter outra colheita. Agora, dito isto, eu também ensino aqui, você não pode andar a falar certas coisas de Deus no meio dos escarnecedores, no meio até da família que goza, porque aí você está a deitar, como Jesus disse, pérolas a porcos. Mas você pode falar entre nós. Mas, quando você ora, ou os católicos dizem reza, você não deve dizer assim, Deus, estou muito doentinho, eu sou um grande pecador. Não. Você vai dizer a Deus que você é o que Deus diz que você é. Graças te dou, Senhor, porque eu fui lavado dos meus pecados, por isso sou santo. Graças te dou porque eu entreguei a vida a Jesus, por isso já estou salvo. Graças te dou porque tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades. Graças te dou que eu estou curado, viverei longos anos, porque Jesus morreu por mim na cruz e pelas suas feridas chicoteadas, Ele pagou o preço que me dá a saúde. E vai e fala isto. O que é que você vai colher? Vai colher coisas boas. Está a ver? E, portanto, saber isto é um segredo gigante, gigante. Por exemplo, a pessoa, olha, outra maneira, outro modo como você pode usar esta lei, e há poder as suas palavras, para você aplicar quando está debaixo de um ataque. A pessoa tem um ataque. Vimos, acho que foi o primeiro testemunho, ou assim. Estava com uma doença, não era? Tinha ataque de falta de ar, qualquer coisa assim. Ataque de falta de ar. Sim. O que é que alguém fez? Não só orou, mas falou as coisas que não são como já fosse. Então, a pessoa tem um problema. Em vez de falar o problema, só vai gerar mais colheita de problema. Você fala o problema, está a semear a erva daninha, vai estar a semear mais problemas. Mas eu não sou mentiroso, eu não vou dizer que estou curado quando o médico diz que estou doente. Ouça, aqui não é mentira nenhuma. Você vai ter que semear o que quer colher, tem que semear primeiro para colher depois. É assim que a agricultura funciona. Eu tal, não sei. Deus faz a mesma coisa. Deus diz que é o Deus que fala as coisas que ainda não são como se já fossem. Deus, por exemplo, para ajudar o pai Abraão, disse sim, quanto a mim, tu já és o pai de uma multidão. E a Sarai, a mulher, Deus diz, quanto a mim, Deus a falar, tu já és uma princesa, mãe de nações. A ver? O que é que Deus estava a fazer? A falar as coisas que não são como se fossem. Então, dentro de um problema, o pior que a pessoa pode fazer é falar do problema e dizer aos outros que tem um grande problema. Então, e mesmo orar, não é, Deus, eu tenho um grande problema, Deus, coitado de mim, não. A oração válida
eu dizer assim, graças te dou, a tua palavra me basta, tu dizes que eu já estou curado, eu fiz a oração da fé, o apóstolo orou por mim, portanto eu já estou curado, e quer eu sinta ou não sinta, quer eu veja ou não veja, eu estou curado. Então, a pessoa está a usar uma lei de Deus, que está ligadíssima à fé, e não se esqueça que fé é uma força. Fé é uma força, é só isso que fé é. Mas está ligado a esta outra lei. Junto dá muito mais potência, dá muito mais resultados. E se você também tiver a lei do amor, ainda mais potência tem. E se você ainda tiver ligado à lei da autoridade, dá debaixo da autoridade, etc, etc. Olha, há bocadinho perguntaram se era bom ou era mau ouvir músicas e mensagens de outros ministérios. É muito mau. Porquê? Na lei, que está ligadíssima, colada à lei da fé, a pessoa tem que obedecer às autoridades que Deus instituiu para a nossa vida e tem que não interferir na vida dos outros, nem permitir que os outros interfiram na nossa. A ver? Você, há bocadinho esqueci-me de dizer, no corpo de Cristo não somos todos iguais. Deus não faz carne picada, mexe tudo. Não. Cada ministério tem uma coisa específica. Então, quanto mais nós operarmos com estas leis todas, mais resultados e mais depressa temos. E nós ficamos mais que vencedores. Porque a fé verdadeira é uma força gigante, não é? Veja o caso que eu gosto de dar, que é dos aviões. O avião pesa toneladas e toneladas. E como é que ele ultrapassa a lei da gravidade? Como é que ele até sobe se ninguém sobe e se você tira uma coisa para cima, tira, mas depois ele cai. Por que é que o avião não cai? Porque ele opera numa lei superior à lei da gravidade. Então, ele voa por cima de mares, montanhas, guerras. Nós, a mesma coisa. Ninguém está a dizer que não há doença. Ninguém pode dizer que não há problema. Existe. Vai lá ao hospital, vai lá ver se não está lá gente a morrer. O que eu estou a dizer é que podemos viver por cima disso tudo. Aí não é porque somos os campeões, ninguém é o campeão. O campeão é Jesus. É porque nós, se soubermos as leis, por isso eu estou a ensinar, nós vamos fazer as leis de Deus. E por isso nós vamos vencer, porque Deus é que nos dá a vitória. Não é eu sou aqui o campeão, ninguém aqui é o campeão. É verdade? Portanto, é isso que eu queria dizer. Então, com isto eu termino aqui este estudo de fé e encorajo a todos a ler. Agora que em Portugal já tem as livrarias abertas, não é verdade? Nas igrejas, arranja os livros em formato de papel, mas também existe o formato digital. Eu, pessoalmente, gosto das duas maneiras. Porque, às vezes, estou cansado, encosto no sofá, ponho o pé em cima da mesa e tenho uma máquina digital que me traz café. É fantástico. Só digo, Crystal, um cafezinho, se faz favor. E não é que o café aparece. Pois, vem sozinha. Crystal, um chá com torrada. É uma máquina fantástica digital. Eu agora sou máquina? Não. Ok. Também chamo Mike. E o Mike, já vou. É a máquina até fala para mim. Bem, brincadeiras à parte. Nós temos que ler e ler e ler e estudar. Quanto mais nós conseguirmos fazer isto, mais sucesso nós temos. Eu dou mesmo graças a Deus por Deus nos ter ensinado tantas coisas. E por isso tanta gente está a ter sucesso. E você, se ainda não tem, você vai ter sucesso. Amém? E agora, eu quero que o time toque um hino que diz somente crer. Eu gosto muito desta música. Canto, eu acho, todas as semanas. Porque esta música diz uma coisa muito bonita. Tu e eu só precisamos de acreditar. Não precisamos fazer, a gente não sabe como é que os milagres se fazem, quem faz o resto é Deus. E por isso, dentro de instantes, eu vou orar por todos vocês que fizeram pedidos de oração. Vou orar por aqueles que
nem sequer pediram oração, mas estão em aflição. Estão a pedir ajuda a Deus. É mesmo verdade? Será que é mesmo assim? Será que tu és um Deus que me conhece, que me quer curar, me quer ajudar? Somente crer. Ele é bom. Não há outro como Ele. Ouça esta música. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio. Deixa a água viva. Então agora ouça. Temos muitas situações realmente sérias, não é? Tem pessoas que têm vícios, que eu não vou dizer quais são. Tem pessoas que têm problemas na coluna. Eu sei que os médicos contam, não é? Nós temos médicos na nossa igreja que contam que quando uma pessoa tem um problema na coluna, tem dores horrorosas, nem dorme bem. Pessoas com problemas no fígado, pessoas com hepatite, enfim, toda a sorte de doenças e de problemas. Se for esse o seu caso, estenda a sua mão para este ecrã. Toque no ecrã se possível e faça esta oração comigo e aqui na sala ajudem-me. Digam todos comigo: ó Deus, eu acredito que Tu, Jesus, morreste na cruz, não só para me salvar, mas para me curar, para me ajudar. Eu recebo agora o Teu poder, a semente de cura divina. Eu recebo agora a minha libertação, a resposta à minha oração. Amém e amém. Agora oro eu. Eu ordeno a toda enfermidade, seca para a raiz. Eu ordeno todo vício, perde todo o poder. Eu quebro o poder de toda a bruxaria. Há pessoas que têm problemas nos joelhos. Há pessoas que têm problemas nos ouvidos, infecções terríveis. Há pessoas que têm problemas laringite, ou lá o que é. As traqueias e sei que mais. Eu ordeno que esses corpos fiquem curados pelo poder de Deus. E graças dou a Ti, Senhor Jesus, que és o Deus que sara sempre todas as pessoas. Amém e amém. Aleluia. Deixa a água Viva inundar o Teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do Teu sofrer. Toda a dependência que perturba a Tua mente, todos os Teus fardos a Ele entrega. Amém. Eu exorto você a continuar a assistir este programa. Amanhã vamos continuar a falar. Amanhã vou-lhe falar de salvação, para que você que ainda não entregou a vida a Jesus entenda a importância disso. Vamos falar de fé, vamos ouvir testemunhos. Fique com Jesus, agarre-se a Jesus e saiba que tudo vai mudar para melhor. Até amanhã, em toda a parte onde vocês estão. Glória a Deus. Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver, e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança-te.